É muito bom estar com vocês hoje aqui à noite, nessa reunião dentro do Centro de Treinamento Missionário, poder conviver aqui pertinho dos missionários, dos rapazes, das moças, dos casais missionários. É muito bom sentir esse espírito e saber que essa reunião está sendo transmitida para tantos lugares no Brasil, para os jovens, pais, casais, rapazes, moças, pais, líderes, um grande grupo que está nos ouvindo hoje. Eu tenho como designação falar especificamente aos líderes, e mais em particular aos bispos e presidentes de estaca que estão conosco hoje. Eu gostaria de lembrar, ou de relembrar, um endereço muito famoso que fez parte da história da igreja por muitos anos. Esse endereço chama Caixa Postal B. Talvez alguns já ouviram falar desse endereço. Era o endereço do presidente da igreja, do profeta, naquela época, em Salt Lake, na cidade de Lago Salgado. E todo mundo que recebia uma carta com esse remetente, Caixa Postal B, sabia que vinha então uma carta do profeta. E era sempre uma carta com o chamado missionário. Então esse endereço tocou a vida de muitas pessoas, marcou a vida de famílias, homens, mulheres e crianças que de alguma maneira foram tocados pela experiência de um dia receberem uma carta da Caixa Postal B. E essas cartas chegavam sem aviso prévio. Não haviam entrevistas e nem se perguntavam se elas eram muito convenientes, se era uma hora apropriada, o que você pensa, o que você acha. Elas simplesmente chegavam à sua caixa postal da sua casa. Era apenas uma carta da Caixa Postal B, um chamado para servir. Gostaria de compartilhar duas experiências de pessoas que receberam uma dessas cartas. Nesse caso aqui é o irmão J.R. Murdoch, que recebeu essa carta e respondeu ela em 30 de agosto de 1879. E ele diz assim, na carta-resposta: Caro presidente John Taylor, sua carta datada do dia 27, informando-me que eu fizesse os preparativos para sair em missão nos Estados Unidos, está em minhas mãos. Foi-me solicitado que respondesse. Minha resposta é que estou feliz por ser considerado digno pelos irmãos de servir uma missão. E espero que eu nunca faça nada que os faça perder a confiança em mim depositada. Não há nada que eu saiba no momento que me impeça de ir, conforme solicitado, embora haja muito que fazer em casa. Se haja muito que fazer em casa, significava uma esposa, uma família, geralmente grande, para alimentar e vestir, filhos para educar, uma fazenda para manter, vacas para ordenhar, uma horta para cuidar e uma casa para terminar. Tudo isso foi posto de lado, porque ele havia recebido uma carta da Caixa Postal B, um chamado para servir. O irmão Murdoch termina a sua carta assim: Estou preparado, pronto para agir, onde quer que eu possa fazer o melhor. A obra tem de ser realizada. Outro exemplo é do irmão George T. Benson, pai do presidente Benson. Um dia, ao voltarem para casa em sua charrete, a irmã Benson verificou as cartas na sua caixa postal e viu que tinha uma carta enviada pela Caixa Postal B. Eles sabiam do que se tratava. Eles então venderam parte de sua fazenda para financiar a missão do irmão George Benson. E ele então deixou em casa a esposa, 7 filhos, inclusive o pequeno Erza, e atendeu ao chamado. O 8º filho nasceu 4 meses depois dele chegar ao campo missionário. São histórias emocionantes de sacrifício, de revelação, de desejo de servir. Talvez alguns tenham recusado o chamado vindo da Caixa Postal B,
mas não há registro dessas pessoas, pois não se recusava um chamado do Senhor naquela época. Por que eu resgatei um pouco dessa história? Porque, irmãos e líderes em particular, nós precisamos, não podemos perder esse espírito que existia naquela época, que deve existir ainda hoje na obra missionária. É um espírito de sacrifício, é um espírito de revelação, e talvez os tempos mudaram, a idade de servir mudou, os desafios são outros, mas o espírito tem que ser o mesmo. O endereço talvez tenha mudado, mas o remetente não. O remetente continua sendo um profeta do Senhor, e o Senhor, através do seu profeta, chamando a servir uma missão. Como fazer, então, para não perder esse espírito que existia naquela época e precisa sempre existir? Eu queria sugerir aos bispos e presidentes de ramo, presidente de distrito, presidente de estaca, duas coisas que eu acho que vão ajudar. Primeiro, lembrar que o chamado não é um processo burocrático, é um processo espiritual. Naquela época, os profetas é que identificavam as pessoas que iriam servir, eles então chamavam e designavam especificamente para alguns lugares e algumas missões. Hoje em dia, esse processo é um pouco diferente. A designação continua sendo do profeta, continua sendo do Senhor através de seus profetas. É Ele que define aonde vão servir. É um processo sagrado, isso não mudou e nunca vai mudar. Agora, o que mudou? Foi o começo do processo. Não são mais os profetas que identificam. Agora, isso foi delegado aos bispos, aos presidentes de estaca, identificar quem são esses jovens, rapazes, moças, casais, que devem sair uma missão. Isso, então, não é simplesmente um ato burocrático de preencher um chamado missionário, porque está na hora de ser feito alguma coisa nesse sentido. Não é um trabalho administrativo, né? É um processo, é um chamado, é um ato de fé, é um ato espiritual do presidente da estaca, chamando, então, aquelas pessoas para servir. Então, bispo, presidente, vocês não são apenas entrevistadores, vocês não são preenchedores de formulários, não são processadores de chamados, vocês são servos. Chamados por Deus para chamar os seus servos a servirem uma missão. E esse papel, esse chamado sagrado que vocês têm precisa talvez ser um pouco melhor entendido, para que esse espírito não seja nunca perdido de chamar missionários para uma obra tão sagrada e tão bonita. Vocês representam o Senhor nesse processo. É um processo de oração, é um processo de revelação, é um processo de identificar aquelas pessoas e de uma maneira personalizada, orar a respeito deles, para entender o que pode ser feito para ajudá-los a se prepararem para servir uma missão. Por isso que é uma coisa mais personalizada, é uma coisa mais individual, são nomes, não são listas, não são números, são pessoas que precisam ser orientadas, guiadas e chamadas por um homem inspirado a fazê-lo. E esse processo, então, não é burocrático, é um processo espiritual, é um processo de entrevistas pessoais, é um processo de oração, é um processo de promessas, de bênçãos, de uma ocasião de ensino, uma oportunidade sagrada de estarem juntos e sentirem o Espírito do Senhor. E também não é uma questão de meta, uma questão de cota, uma questão de números que precisam ser alcançados. São jovens, são casais que o Senhor quer em sua vinha. E o seu papel é identificá-los e chamá-los. Não é o papel do secretário ou do membro do Sumo Conselho. Eles podem ajudar e ajudam muito. Mas você é o representante do Senhor que tem um papel espiritual para fazer nesse processo de encontrar e chamar essas pessoas a servir. Então essa é a primeira parte que eu acho que vale a pena lembrar. Não é um assunto administrativo, é espiritual. Segundo, não é um convite informal.
mas é um convite formal e solene. Não é um convite informal do bispo, é um convite do Senhor, para que aquele jovem ou casal sirvam uma missão. As cartas daquela época da Caixa Postal B não eram um convite para pensar a respeito, que tal, quem sabe. Eles sabiam que era o Senhor chamando e ficava muito difícil recusar. Nossos jovens e alguns casais precisam sentir isso e saber disso também. Alguns jovens, especialmente talvez jovens, tratam o chamado às vezes de uma maneira muito informal. E talvez a razão por que eles tratam o chamado de uma maneira informal é porque nós, líderes, também acabamos tratando ele de uma maneira muito informal. Não somos nós, não são vocês que estão fazendo o chamado. É o Senhor, através de vocês. Quando estiverem, então, na frente desses jovens, como o presidente Milder já comentou, lembrem de quem vocês são, de quem eles são e por que vocês estão ali. Chamem eles para servir. Não é um convite, não é um bate-papo, não é uma ocasião informal para a gente conversar, quem sabe, talvez, porém, todavia, contudo. É uma ocasião solene, onde você tem a oportunidade e o privilégio de usar a autoridade que recebeu, o poder que lhe foi dado, como servo do Senhor, como pastor de suas ovelhas, para chamar os seus filhos a servir uma missão. Não é você que está chamando o bispo, não é você, presidente, é o Senhor. E sendo feito assim, muitos aceitarão, porque eles vão sentir a diferença e vão sentir o Senhor confirmando que conta com eles nessa obra dos últimos dias. Irmãos, nós estamos nos últimos dias. É uma guerra invisível, é uma guerra espiritual que começou na pré-existência e continua ainda hoje, e não vai terminar até o Salvador Jesus Cristo voltar. E nós precisamos de reforços, precisamos de ajuda. O Senhor está chamando reforço, o Senhor está acelerando a sua obra nos últimos dias. E os bispos e os presidentes de estaca precisam chamar esses jovens e casais para se juntarem a esse exército. Eu queria agradecer a esses que já estão aqui e o que os seus pais e líderes fizeram para vocês estarem aqui. É um privilégio poder servir a igreja nesses últimos dias. É um privilégio ser um representante de Jesus Cristo. E é um privilégio ser um líder, alguém que ele chamou para ajudá-lo a chamar os seus servos. Eu espero que possamos entender a responsabilidade sagrada que temos nesses dias como líderes da Igreja de Jesus Cristo. Eu oro para que o Senhor nos abençoe, para que possamos cumprir a nossa parte. Que o Senhor abençoe esses jovens bonitos casais e jovens missionários. Em nome de Jesus Cristo. Amém.